A paz do Senhor a todos. Tem uma palavra de Deus para nós compartilharmos neste dia. Uma breve meditação para que nós possamos aplicar em nossa vida, no nosso dia a dia, esta passagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quero ler do verso 10 ao verso de número 15. Apenas 5 versos para nós meditarmos nesse dia. Que diz a palavra de Deus, verso de número 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esta é a palavra para nós meditarmos neste dia. E na meditação deste dia, eu quero colocar um tema nesta passagem, ou seja, nesta mensagem. Quem somos nós? Você já parou para meditar? Quem é você? Quem somos nós? Qual é o motivo de nós estarmos nessa terra? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas por um propósito. Qual é o propósito da criação da minha vida e da tua vida? Por que Deus te criou? Por que Deus me criou e por que Deus nos criou? Um objetivo tem na criação de Deus sobre a nossa vida. E aqui nós vemos nesta passagem que o último verso que eu li, o verso 15, Deus diz para Ananias: Disse-lhe, porém, ao Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o objetivo da minha vida nessa terra é ser um anunciador da palavra de Deus, é levar esta palavra aos necessitados. Por isso o tema desta mensagem é: quem é você? Ou seja, quem somos nós? É uma pergunta, e essa pergunta tem resposta. Eu sei quem eu sou. Eu me chamo José Ricardo Pastor. Eu trabalho numa empresa a qual eu tenho
responsabilidade sobre os meus ombros, a qual eu tenho que cumprir com os meus deveres, com as minhas obrigações. Na empresa que eu trabalho, eu devo satisfação a alguém. Eu sou um homem casado, pai de família, pai de filhos, avô. Eu sou um homem que um dia aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu sou uma pessoa que eu tenho alguns compromissos na igreja onde eu congrego. E muitas outras coisas a meu respeito. Essa pessoa se chama José Ricardo Pastor e tem nos seus ombros essas responsabilidades. Mas isso não é tudo para mim. Porque se eu estou aqui, se eu tenho essas responsabilidades, é porque alguém me confiou. E se alguém me confiou, é porque Deus tocou no coração dessas pessoas a confiar no meu trabalho, naquilo que eu faço, desde a minha vida secular, a minha vida cotidiana, as minhas atividades com a igreja e com Deus. Então, quem somos nós não é difícil de respondermos. Você aí que está me assistindo, você também tem as suas qualificações, as suas qualidades, você sabe quem você é. Mas, quando as pessoas olham para nós, o que será que eles enxergam em nós? O que essas pessoas poderão ver naquela pessoa que está de frente a ela? Ou seja, quando eu me apresento na frente de alguém, o que alguém olhando para mim, ele pode ver em mim? Será que essas qualidades, será que isso que eu falei ao meu respeito, será que ele é visível aos olhos de alguém que se depara comigo e me vê? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu falar de mim não é difícil. Agora, eu ouvir algo de mim, aí as coisas começam a tomar um grau de dificuldade. Porque uns me vê da forma que eu falei alguma coisa a respeito de mim. Outros já podem não ver desta forma. E outros também, por mais que vejam, que acreditem, que saibam que esta pessoa chamada José Ricardo Pastor, ela é aquilo que ela está falando, ela corresponde com as suas qualidades, essas pessoas também podem distorcer tudo aquilo a meu respeito. Esses são os dias que nós vivemos, são assim. Mas nós vemos aqui na passagem que eu li, que vai dizer a respeito do homem chamado Saulo. Quem era esse homem? Esse homem era um doutor da lei, era um entendido da lei. E esse homem era um perseguidor dos cristãos. Este homem, ele tinha total liberdade para perseguir, para prender. Na época era lhe dado este poder. Então Saulo era temido por muitos. Era temido por muitos.
Quando se falavam no meio cristão de Saulo, o temor tomava conta das pessoas, porque o homem era um carrasco dos cristãos. Mas, como eu disse, quem eu sou, quem eu fui, para o homem, ele tem um significado. Mas Deus, quando olha para a minha vida e para a sua vida, as qualificações ou aquilo que falam sobre nós, para Ele não interessa. É diferente, porque Deus já tem uma opinião formada sobre a minha vida e sobre a tua vida. E essa opinião formada que Deus tem sobre a nossa vida, ninguém muda. Ninguém muda. Por mais que você esteja andando no pior caminho, por mais que você esteja trilhando um caminho que não condiz com aquilo que Deus quer para a sua vida e para a nossa vida, mas o propósito que Ele tem, ninguém muda. Ninguém muda. Por mais que você não queira, um dia você terá um encontro com Jesus, como teve Saulo. No caminho de Damasco, Saulo encontra com Jesus. E ele viu um resplendor em sua frente. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Talvez você não tenha tanto conhecimento e possa imaginar, mas Saulo era perseguidor dos cristãos e não de Jesus. Mas aquele que persegue um cristão, automaticamente ele está perseguindo a Cristo, a Jesus. E desse momento Jesus muda a história daquele homem que era um perseguidor, que era temido por muitos. Tanto que o próprio Ananias, com quem o próprio Deus falou a respeito de Saulo, ele testemunha que ele era um homem perigoso, que ele era um homem perseguidor, ou seja, temendo ir até Saulo, como Deus tinha ordenado. Levanta-te, vai à rua chamada direita. E Deus diz para ele, para Ananias, que lá está um homem orando. Lá está um homem falando com Deus. Aquele que era perseguidor já começou a ter mudança. Como você tem visto as pessoas à sua frente? Será que nós enxergamos apenas aquilo que os nossos olhos carnais vê? Ou seja, os defeitos, as qualidades negativas. Mas Deus enxerga diferente. E muitas das vezes nós estamos julgando por aquilo que nós estamos vendo. E esquecemos que naquela vida que está à nossa frente, ao nosso campo de visão, Deus tem uma obra maravilhosa a fazer. Tanto que Deus fala para Ananias: esse para mim é um vaso valoroso. Ou seja, Deus já tinha uma história escrita para Saulo. Já tinha uma história escrita para Saulo. E nós vemos que no livro de Isaías, no capítulo de número 43, Isaías 43, no verso 18, vai dizer assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisas novas. Então Deus está falando para nós não nos lembrarmos das coisas passadas. Aquilo que fizemos ou aquilo que alguém fez é passado.
Deus, Ele quer um presente, e Ele tem um presente garantido para a minha vida, para a tua vida, e um futuro glorioso, melhor ainda. E nós estamos, aleluia, considerando as coisas antigas. Saulo era, sim, um homem temido por muitos. Saulo era um perseguidor, sim. Mas quando teve um encontro com Jesus, houve uma mudança, houve uma transformação. E Deus fala para Ananias: vai lá, a rua chamada direita, porque esse homem a qual todos temem está prostrado de joelho orando. Aleluia. Olha a diferença. Olha a diferença, olha a mudança, olha a transformação, olha o que foi lido. Isaías 43:18, não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço nova todas as coisas. Isso estava se cumprindo na vida de Saulo. As coisas passadas, os dias passados de Saulo, eram dias de perseguição ao povo de Deus. Mas daquele momento do encontro com Jesus, daquele momento em diante, no caminho de Damasco, houve uma mudança, houve uma transformação. E Saulo, de perseguidor, o próprio Deus fez dele, a partir daquele momento, um ganhador de alma. Olha a diferença. Talvez você hoje está vivendo os dias de perseguição do povo cristão. Talvez você está vivendo os dias dos quais você se depara com este povo, chamado povo de Deus, e você só tem algo negativo a falar deste povo. Você tem a sua crítica sobre este povo. Mas na hora que você tiver um real encontro com Jesus, Ele vai mudar, Ele vai transformar este pensamento, esta forma de pensar. Aleluia. Como fez com Saulo, de perseguidor a ganhador. Aleluia. Medite nesta palavra, pare e pense. Porque Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem mudança para a tua vida. Aleluia. Isaías capítulo 53. Também ele vai dizer também sobre quem éramos. Quem éramos. Isaías 53, verso 6, diz assim a palavra de Deus: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas se desviando do caminho do Senhor. Desviando deste caminho, nós andávamos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos direção. Aleluia. Ou seja, trazendo para os nossos dias, as pessoas se deparavam com a nossa vida, olhavam para nós, aleluia, presenciando o caminho que nós estávamos e andávamos, e também não davam crédito a nós, crucificavam a nós, maldiziam da nossa vida, aleluia, aleluia. Andávamos como ovelhas desgarradas, se desviavam pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Deus, aleluia, o próprio Jesus que veio a este mundo, ele morreu pela minha causa, pela sua causa. E a iniquidade, o pecado que estava sobre nós, ele tomou sobre ele. Aleluia. O próprio Jesus, ele fez isso. E hoje, por que nós temos que viver igual Saulo? E não igual a Paulo?
transformado? Por que que nós temos que viver hoje olhando para os defeitos de fulano e ciclano e esquecendo da nossa vida? Um dia nós iremos dar conta desta vida a qual Deus nos deu. Aleluia. Necessitamos de um encontro, necessitamos de uma mudança, necessitamos de uma transformação. Aleluia. Precisamos ser ganhadores de almas para o reino de Deus. Não aquele que olha com um olhar de condenação, mas temos que ter um olhar de salvação. Aleluia. Esta é a palavra que Deus tem colocado para mim, para poder falar nesse dia. Mude o foco, mude a sua visão. Traga a sua visão para o lado da salvação e não para o lado da condenação. Aleluia. Sejamos um ganhador de almas para o reino de Deus. Este é o propósito ao qual eu falei no início desta mensagem. Quem somos nós? Conhecemos e sabemos quem são fulano e ciclano, porque falamos dos seus defeitos, falamos da sua falta de qualidade. Mas hoje Deus, Ele quer que nós invertamos que haja uma inversão nesta forma de pensar. Ele quer que você pense, quem é você? Ele quer que nós pensamos, quem somos nós? Porque o meu próximo eu sei quem ele é. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a saber algo de nós mesmos. Quem é você? Quem é você perante Deus? Quem sou eu perante Deus? Aleluia. Neste momento, o Deus poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, Ele está contemplando você onde quer que você esteja. Ele está me contemplando onde quer que eu esteja. Não é porque eu estou transmitindo esta palavra que eu sou diferente de você. Somos todos iguais perante Deus. Aleluia. Mas quem somos nós na presença de Deus? Quem somos nós? E para nós encerrarmos esta mensagem, vamos lá para o livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 1 e verso de número 2. Para nós encerrarmos esta palavra no dia de hoje. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso de número 1 e verso de número 2. Portanto, agora nenhuma condenação há. Olha a frase. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu pergunto para você, neste dia, quem é você? E pergunto para nós, quem somos nós? A palavra lida em Isaías 53:6 diz que nós andávamos como ovelha desgarrada, mas fomos resgatados por Jesus.
Com a sua morte na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nosso pecado, tudo aquilo de mal ele atraiu para ele, nos fez livre. E a palavra de Romanos capítulo 8, para nós encerrarmos, diz que nenhuma condenação há na minha vida e na tua vida. Mas por que que nós condenamos fulano e ciclano? Se a própria palavra de Deus diz que nenhuma condenação há. Mas essa liberdade que nós ganhamos está na sequência desse verso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Então, se você anda nos caminhos de Jesus, então nenhuma condenação há sobre a tua vida, mas que nós venhamos a entender que se nós não estivermos neste caminho, a condenação ela poderá vir sobre a nossa vida. Mas como diz um ditado, enquanto há vida, há esperança. E se você está me ouvindo, se você está assistindo este vídeo, esta palavra, é porque você está vivo. Então, se enquanto há vida, há esperança, então existe uma esperança para as nossas vidas. Existe uma esperança para a minha vida, para a sua vida, porque estamos vivos. Porque a partir do momento que tombarmos este corpo na terra, que morrermos, aí finda-se a esperança. Mas enquanto nós estamos vivos, ainda há esperança. Enquanto estamos vivos, ainda há liberdade para nós. Enquanto estamos vivos, ainda podemos estar livres da condenação. Porque a palavra que foi lida para nós finalizarmos diz que nenhuma condenação há, mas é para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é para todos, mas todos que alcançarem. Será que você está se esforçando para alcançar essa liberdade? Não basta nós apenas sabermos, mas nós temos que querer, nós temos que corrermos atrás, correr para o alvo. E o alvo é a salvação da nossa vida. E a salvação da nossa vida, ela vai se dar se não houver condenação. E para não haver condenação sobre a nossa vida, nós precisamos trilhar este caminho. Que esta palavra fique gravada no seu coração, porque você é um merecedor também desta salvação, desta liberdade, porque você também é um vaso escolhido, como foi Saulo, perseguidor de cristão. Mas para Deus ele era um vaso escolhido para um propósito a qual Deus nos criou, para anunciar a tua palavra, a palavra da salvação, que esta palavra ela atinja o maior número de pessoas possíveis, para que o reino de Deus cresça e nós venhamos herdar a vida eterna através da salvação. Amém? Deus abençoe a tua vida e não esqueça, você é um vaso escolhido por Deus. Amém? Deus abençoe a todos.